quando escreveu Marcos. Capítulo 3, dos versos de número 31 ao verso de número 35. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo muito ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Uma das marcas da narrativa de Marcos é a atenção que o evangelista dá aos sinais realizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, sinais, prodígios e maravilhas marcaram o ministério de nosso Salvador. Todavia, não apenas essas coisas, mas também o ensino da palavra, a pregação do Evangelho, fazem parte da obra de nosso Redentor. E é justamente isso que está acontecendo agora. Jesus está ensinando o Evangelho àquelas pessoas. Ele acabara de repreender os escribas por blasfemarem contra o Espírito Santo. E nesse momento, ele aproveita aquela oportunidade para ensinar sobre família, de forma mais específica, para ensinar sobre a família de Deus. O texto diz que sua mãe e seus irmãos chegam até onde ele estava, mas não conseguem entrar, e por causa disso, mandam chamá-lo. Talvez achando que teriam alguma prioridade, teriam algum tipo de regalia pelo fato de serem seus familiares. Mas Jesus, quando ouve aquilo, ele passa o seu olhar pelas pessoas, pela multidão que ali estava, e diz de forma categórica que os seus familiares, aqueles que de fato faziam parte da sua família, são os que fazem a vontade de seu Pai, são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Nós podemos tirar pelo menos 4 lições com essa breve perícope, meus irmãos. As 2 primeiras servem como refutações às falsas doutrinas papistas. A primeira é que o texto deixa muito bem claro que Jesus possuía irmãos. Isso destrói completamente a falsa doutrina da perpetuidade da virgindade de Maria. Ao mesmo tempo, a fala de Cristo deixa muito bem claro que nenhum de seus familiares sanguíneos, de seus parentes de sangue, mãe ou irmãos, possuem algum tipo de preeminência quanto às demais pessoas, como se Maria e os seus irmãos fossem superiores aos demais crentes. Pelo contrário, Jesus deixa muito bem claro que eles não têm esse tipo de posição. Sim, os familiares de Cristo, especificamente sua mãe, deve ser honrada, deve ser respeitada, mas jamais venerada, colocada numa posição de destaque, como os papistas fazem. Em terceiro lugar, nós também aprendemos na fala do Senhor Jesus Cristo que as relações espirituais, elas transcendem as carnais. Em outras palavras, o relacionamento que nós temos em Cristo com os nossos irmãos espirituais é superior aos relacionamentos físicos. De forma alguma, isso quer dizer que nós não devemos ter respeito e consideração pelos nossos familiares. Jesus não está ensinando isso, mas está ensinando que a relação que nós temos como igreja, como povo da aliança, é superior a qualquer outro tipo de relação. E em último lugar, o Senhor nos ensina que a marca que expressa que de fato somos filhos de Deus é a nossa obediência. Se nós obedecemos a Deus, isso aponta para o fato de que nós estamos filiados a Ele. Não por conta de algum mérito próprio, mas como diz a Confissão de Fé de Westminster no seu capítulo 12, acerca da doutrina da adoção, nós estamos filiados a Deus por meio de Cristo, por graça, porque fomos justificados. Em outras palavras, porque Jesus obedeceu 100% de forma perfeita ao nosso Deus, nós podemos, em Cristo, uma vez justificados, também dizermos que somos filhos de Deus por conta da justiça de Cristo, e aí manifestamos essa filiação por meio de nossa obediência.
em tempos de circunstâncias tão difíceis que nós estamos atravessando, que essa doutrina, preciosa doutrina da adoção, venha a trazer consolo ao seu coração, sabendo que você é filho de Deus. Se você está em Cristo, você é filho de Deus, e o seu Pai, cuida de você, inclusive no meio de toda essa aflição. E da mesma forma que você tem um Pai nos céus que cuida de você, você também tem irmãos e irmãs, não somente nessa cidade, não somente nesse estado, mas em todo lugar do mundo, que ora por você, que faz parte da mesma família que você. E isso também deve trazer consolo a você, sabendo que faz parte de uma enorme família. Em momentos de crise como nós estamos atravessando, a doutrina da adoção deve trazer consolação a nós. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.